Alô, irmãos e irmãs do canal 100% de Jesus, oramos, agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor vem nos dando saúde, paz e tranquilidade, e também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, sim, com depressão, que o Senhor possa passar, meu Deus, uma porção do Espírito Santo para nos libertar desse movimento, da depressão que eu sinto, síndrome de pânico, depressão, essas coisas todas. Que o Senhor passe na minha vida e retire todo esse mal, Senhor. A mãe de Beto, Dona Preta, que ela sai do hospital com vida, com saúde. Que também o irmão Johnny, da Praça dos Mototáxis, aí perto do Apivida, o Senhor proteja eles na caminhada e trabalhos. Amém. E assim seja. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar mais um 100% Jesus agora, irmão. Vamos lá. O tema de hoje é a lei moral. A lei moral é a lei de Deus, que reflete o caráter de Deus para cada ser humano. Então vamos lá, começando. Os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus, apresentam um caráter de Deus. Primeiro, os 4 mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas. É isso aí. O último 6 mandamentos, o amor ao próximo como a nós mesmos. Vendo aí, meu irmão? Vamos lá. Aqui tem um relato. A obediência à lei não salva. E o resultado da salvação, a natureza está rígida por leis e relacionamentos do ser humano como seus semelhantes e com Deus, e norteados pela lei moral codificada nos 10 mandamentos. Sem lei, a vida seria nada menor que um caos. A passar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar, substituir a lei de Deus pela tradição humana. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje no canal 100% Jesus é essa: quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Vamos em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 até o 17. E Êxodo capítulo 31, versículo 18. Viu? Vamos lá conferir na nossa Bíblia. Êxodo capítulo 31, versículo 18 fala assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Aí, irmão. Agora vamos aqui. Na perguntinha diz assim: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Moisés, Pedro, Salomão, Deus. Deus é o único autor dos mandamentos, certo? Dos 10 mandamentos.
Então vamos para a segunda pergunta do nosso estudo no canal 100% Jesus. Lembrando que hoje o tema é a lei moral, a lei de Deus. Segunda pergunta: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Está em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Fala assim, ó. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eis é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha aí, irmão. Agora vamos aqui para a perguntinha 2, né? Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? A primeira parte, o amor a Deus, e a segunda, o amor ao próximo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, agora a pergunta número 3 do nosso estudo no canal 100% Jesus é: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. E Mateus capítulo 19, versículo 17. E João capítulo 15, versículo 10. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo isso se cumpra. Amém. Mateus capítulo 19, versículo 17 fala assim: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida e guardas os mandamentos, guardai os meus mandamentos, viu? Aí, meu irmão. Aí. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade do mandamento? Confirmou, alterou em partes ou aboliu? Verdade, confirmou. Falso, alterou em partes e aboliu? Não. A lei de Deus não abole, não foi abolida, foi cumprida em Jesus Cristo. Então vamos lá, meu. Continuando aí para frente. Agora vamos para a pergunta número 4 no canal 100% Jesus, a lei moral. O caso de Deus permitir as mudanças em sua palavra ou nos mandamentos, nós vamos ver aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos conferir? Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vos, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ai, ai.
Agora vamos a Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha aí como é sério, os irmãos. Viu aí? Acréscimo na palavra, como é complicado. Diz assim, continuando aqui: E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escrita neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Viu? Agora vamos aqui a perguntinha: acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Sim ou não? Não, meu irmão. Deus não permite que mude os mandamentos, nem a lei, nem os profetas. Então vamos lá, passando adiante. Agora pergunta número 5 do nosso estudo no canal 100% Jesus. E o tema é a lei moral, a lei de Deus, né? A pergunta 5 diz assim: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 7, versículo 12, meu irmão. Confira aí na tua palavra, confira na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. Diz assim: por seguinte, as leis é santa e o mandamento santo e justo e bom. Tá vendo aí, irmão? É isso aí. Vamos agora a respostinha. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É isso aí, irmãos. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta número 6 da nosso estudo da palavra. O estudo da palavra. A lei moral é o tema de hoje, né? Lei moral do canal 100% Jesus. Vamos lá, continuando. Agora vamos aqui em Daniel capítulo 8, versículo 12. E Daniel 7, versículo 25. Diz assim, Daniel 8, versículo 12 diz assim: e o exército lhes foi entregue com um sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 12 diz isso. Agora Daniel 7, versículo 25 fala assim: proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Entendeu, meu irmão, como é que é o negócio? Agora vamos aqui, né? Um verdadeiro ou falso. A verdade de Deus seria julgada por terra? A verdade de Deus seria jogada por terra? Verdadeiro. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria
o tempos e a lei? Verdade. E os homens teriam permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Falso. Nenhuma permissão tem para quem quer mudar os mandamentos de Deus, porque é a moral de Deus, ninguém mexe com a moral de Deus. Deus é santo, santo, santo. Meu irmão, não pula na moral de Deus. A pergunta número 7 do nosso estudo do canal 100% Jesus, a lei moral de Deus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Verdadeiro ou falso? Mas vamos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 25 de Romanos. Confira nas suas Bíblias, viu? Romanos 1, versículo 25 diz assim, olha: pois eles não mudarão a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ainda aí, irmão? Agora vamos ver. Seguiram a verdade? Falso. Amaram a verdade? Falso. Mudaram a verdade em mentira? Foi o que fizeram. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje o mundo está cheio de mentira, irmão. Ah, meu Deus. Que Deus tenha piedade de cada um ser humano na face da terra. Então vamos para a pergunta número 8. Perguntinha número 8 fala assim, olha: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Está em Marcos capítulo 7, do versículo 6 a 9. E aí nós damos um pulinho para o versículo 13, irmão. Confira na sua palavra. Leia a Bíblia diariamente, tenha comunhão com Deus e tudo será resolvido. Vamos lá? Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 9. Diz assim: respondeu-lhes bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas, são preceitos de homem. Aí, negligenciando os mandamentos de Deus, e guardais a tradição dos homens, e dizendo-lhes ainda: sejais jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Marcos aí, viu? E aí vem: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vos mesmo transmitiste, e fazeis muitas obras, coisas semelhantes. Vamos lá, irmãos. Seguir a tradição. Olha, a pergunta é assim, olha. A pergunta 8 diz assim: o que muitos seguem hoje no lugar dos mandamentos de Deus? Seguindo a tradições, seguem mandamentos de homens, seguem a Bíblia? Não. Tradições. Então vamos para a pergunta número 9 do nosso estudo, a lei moral. Canal 100% Jesus. A pergunta 9 é essa:
O que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5, versículo 29. Tito capítulo 1, versículo 14. Antes importa obedecer a Deus, né? Então vamos aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim: então Pedro os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Tito capítulo 1, versículo 14 diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Antes importa obedecer a Deus que os homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Deus que ama sabe que o que é melhor para os seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor, sofrimento em nossas relações. Vamos lá, continuando. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar o nosso caráter, a nossa inclinação, o seu espírito. Ele nos capacita e obedece a obedecer e escreveu princípios da lei em nosso coração. Agora vai em Jeremias, irmãos, aí na sua Bíblia, que estuda aí a Bíblia. Jeremias capítulo 31, versículo 33, o versículo 33. Agora vamos recapitular o nosso estudo de hoje, o estudo da palavra. Recapitulação. O tema é a lei moral. Diz assim: os 10 mandamentos está dividido em duas partes. A função da lei revela o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra. A lei é de Deus e é santa, e justa, e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Agora, compromisso de fé, irmão, compromisso de fé do nosso estudo de hoje. Creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Sim. Rejeito a tradição, imposição de homens afastados da verdade? Rejeito sim. Desejo seguir todos os mandamentos de Deus? Sim, desejamos sim. Agora, irmão, o próximo estudo, nós vamos dar só uma iniciativa. Amanhã nós continuaremos o próximo estudo. Vamos lá. Tem mais ou menos isso aqui, ó, que a gente vai começar. Alguns cristãos guardam o sábado como o dia santo
de culto e repouso. 4 outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outro dia da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder a pergunta que dia devemos observar como santo. Veremos a resposta no próximo estudo da palavra. Terminamos mais um estudo da palavra, irmãos e irmãs. Mais um dia com o canal 100% Jesus. Agora oramos para as pessoas que estão enfermas, que precisam de respirar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Tu podes, Senhor, chegar nos hospitais, nas casas de cirurgias difíceis, pessoas que estão passando por dificuldade, estão passando por quimioterapia. Que o Senhor abençoe essas pessoas, meu Deus, que estão aí em hospitais, sofrendo, em camas. Abençoa cada ser humano na face da terra, dando a saúde, a restauração da alma e dando a paz de espírito. Em nome de Jesus, amém. E que seja feita a vontade do Pai. Em glórias todos damos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até amanhã, irmão, no próximo estudo. Tchau, tchau, tchau.